Esse livro ele não é uma história, mas ele me manteve presa do início até o fim. Esse livro não é uma comédia, mas várias vezes ele me arrancou sorrisos e gargalhadas. E esse livro não é um drama, mas ele me deixou pensativa de uma forma que várias vezes eu derramei uma lágrima. Esse livro ele não é um calhamaço, ele tem pouco mais de 150 páginas. Mas eu sinto que eu preciso ler ele pelo menos mais umas 5 vezes, que vai dar um total de páginas grande, para eu me sentir completa com tudo que a autora tem a dizer. Esse livro não vai virar filme, mas ele está eternizado no meu coração. Nossa, eu tô muito poeta hoje, gente. Esse vídeo não é sobre um livro que vai virar filme nem série. Nesse vídeo a gente não vai conversar sobre o que acontece entre as páginas e as cenas de uma história, mas a gente vai conversar só sobre as páginas de um livro que me tocou o coração. E eu tô falando desse livro aqui, I'd Rather Be Reading, de Annie Bogle. Esses foram apenas alguns dos sentimentos que eu tive durante essa leitura desse livro que eu encontrei completamente ao acaso. Eu tinha terminado a leitura do My Sister's Keeper, A Guardiã da Minha Irmã, da Jodi Picoult, e eu tava assim, desolada, destruída. Eu precisava ler alguma coisa para poder mudar o meu foco, e de preferência alguma coisa que me explicasse o porquê que eu tava me sentindo daquele jeito. Tão de coração partido, tão envolvida com uma história, e tão querendo outra história para mudar o meu foco e conseguir me distanciar daquele sentimento que ao mesmo tempo era muito bom, mas muito ruim. Então eu pesquisei no Google assim, bem aleatório, livros com 100 páginas. Porque eu queria mudar o meu foco, mas eu não queria ler um calhamaço de 300, 400 páginas. Eu queria algo rápido, imediato, um remédio que fosse curar aquilo que eu estava sentindo. E eu achei uma lista do Goodreads, que era uma lista com livros ali de 100 a 150, 200 páginas. E eu comecei a scrollar essa lista e eu me deparei com a capa desse livro aqui. E como vocês podem perceber, essa capa ela é extremamente fofinha. Minha meta de vida agora é ter uma poltrona azul dessa daqui. E para colocar no meu cantinho de leitura. E como eu achei uma capa fofa e eu julgo o livro pela capa, eu li o título e falei, eu preferi estar lendo? Eu quero ler alguma coisa. Os dilemas e as delícias da vida de um leitor? Olha, eu acho que esse livro pode sim me ajudar. Eu fui na Amazon e o livro estava disponível pelo Kindle Unlimited. Eu falei, é agora mesmo que eu vou ler esse livro. E eu posso dizer que foi uma das melhores decisões de livros que eu escolhi para ler e que eu escolhi sozinha, sem ninguém me indicar. Porque essa questão de indicar livros e a gente escolher um livro por si só é algo que a autora traz aqui nesse livro, que é o que ela chama ali do capítulo dos livros que encontram a gente. E ela até discute um pouquinho essa questão da gente sugerir um livro para outra pessoa, porque a sugestão ela é muito particular. Aquilo que a gente escolhe ler, que é aquilo que a gente gosta de ler, é algo que toca o nosso coração e que traduz quem nós somos, traduz a nossa alma. É a mesma coisa de eu te perguntar qual é o seu livro preferido, o melhor de todos. Essa resposta, ela entrega muito daquilo que a gente é. E é algo que nem sempre a gente precisa ou deve divulgar, falar para qualquer pessoa. E do mesmo jeito que eu escolho um livro pela capa, eu não olho quem é o autor. Eu sei, me julguem, eu deveria prestar atenção nessas coisas, mas no ponto da minha vida de leitora, isso para mim não é algo que tem um peso muito importante. Eu quero ler histórias, eu quero me envolver com as coisas, independente de quem escreveu. Se é homem, se é mulher, se é brasileiro, se é estrangeiro, o que essa pessoa trabalha, se essa pessoa é uma escritora, ganha a vida escrevendo os livros, ou se foi algo bem aleatório que ela escreveu. E como eu não olhei quem que era o autor desse livro, no meio do livro eu me deparo com a frase My husband, meu marido. Aí eu olhei e falei assim, é uma mulher, gente? E foi aonde eu fui atrás de entender quem que era a Annie Bogle. A Annie é uma esposa, uma mãe e uma escritora de um blog, Mother Mr. Darcy. E aí você já pode ver que ela gosta ali da Jane Austen. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre a autora e eu tenho gostado muito daquilo que ela tem a dizer no blog dela, no podcast, no que ela coloca lá de postagem no Goodreads, nos artigos que ela escreve, e eu tenho ficado encantada com aquilo que ela tem a falar. E eu acho que o motivo principal de eu ter gostado tanto desse livro e dessa autora em específico é porque eu me senti completamente abraçada por ela, pelas palavras que ela usa em tudo aquilo que ela descreve nesse livro. Eu preferi estar lendo as delícias e os dilemas de uma vida de leitor. Porque ela, como leitora, ela entende a gente mais do que ninguém.
E ela descreve tudo aquilo que a gente sente à medida de que a gente vai conhecendo os livros, à medida que a gente se imagina em uma biblioteca, à medida que a gente tem o nosso coração partido por livros, à medida que a gente pega uma sugestão de um amigo e à medida que a gente faz uma sugestão de leitura para algum amigo da gente. E da mesma forma que eu me senti abraçada, eu gostaria muito que você, que está aí me assistindo, também se sentisse abraçado. Porque é uma sensação sem igual quando a gente vê que outra pessoa entende aquilo que a gente está sentindo e consegue colocar em palavras aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Principalmente nessa questão toda de leitura. E se a gente descobre isso através de uma leitura, através de um livro, eu acho que isso fica até mais mágico da gente se entender como leitor. O livro está em inglês, como vocês podem ter percebido pelo título, não tem a tradução dele para português, então se você tem um nível de inglês que você já consegue fazer uma leitura de algum livro, eu te sugiro fortemente tentar esse livro. Em termos de inglês, eu achei que ele foi muito bacana, porque à medida do texto, a autora ela vai trazendo vários adjetivos para poder descrever as situações e descrever os livros e muitas palavras que eu não conhecia, não fazia parte do meu vocabulário. Mas o bacana é que lendo ali no Kindle, você consegue clicar na palavra e já ver a tradução da palavra. Então eu acredito que o meu vocabulário, ele aumentou muito com a leitura desse livro. Eu tenho várias anotações, várias coisas interessantes que eu aprendi em termos de inglês, não só em termos de como eu me sinto sendo uma leitora, alguém descrevendo aquilo que é a vida de ser um leitor. E a dedicatória desse livro é a seguinte: para todos aqueles que já finalizaram um livro debaixo das cobertas, sob a luz de uma lanterna, quando eles deveriam estar dormindo. Quem nunca leu um livro até de madrugada, né? Eu só não li com uma luz de uma lanterna, porque quando eu leio na cama, eu leio no Kindle e já tem a luzinha dele lá, né? Então não preciso de uma lanterna. Mas pra você ver, ela entende a gente. E mais do que isso, ela entende tanto a gente que na escrita dela, pra falar desses temas, dos dilemas e das delícias da vida de um leitor, ela vai deixando traços literários no meio do caminho. O que eu quero dizer por isso? Ela vai deixando os livros que ela já leu e que estão de acordo com aquilo que ela está falando. Então ela vai descrevendo um leitor, ela vai descrevendo esses dilemas e essas delícias e ela vai citando alguns livros ali no meio do caminho. Eu não conhecia todos eles. Eu não conhecia nem 20% desses livros que ela citou, porque a minha vida como leitora ela é bem recente. E eu acredito que se você já lê há algum tempo e você já lê os livros que ela cita aqui nesse livro, quando você estiver lendo esse livro, você vai assim se identificar muito mais do que eu. Principalmente se você tiver entendido o livro da mesma forma que ela entendeu. Os únicos livros que ela cita aqui, que eu já li, que eu me identifiquei com aquilo que ela falou, foram os livros da saga do Harry Potter e os livros de Outlander. Ela também leu Outlander e ela gostou da história, que é o melhor de tudo. Eu terminei esse livro com uma lista gigante de livros a serem lidos, com uma lista gigante de vocabulário em inglês a praticar, com o coração quentinho de ter sentido que alguém me entendeu e que tá escrito, porque se fosse para eu escrever e eu descobrir esse sentimento por mim mesma, ia demorar muito e não ia ficar bom desse tanto. Então eu senti que foi quase uma terapia, não uma terapia, mas foi bem terapêutico, consegui me entender nas palavras dela. E vocês podem ver que eu gostei tanto do livro que eu comprei o livro físico. Eu não li esse aqui, eu li a versão do Kindle. E no momento que eu terminei de ler o livro, eu já virei pro meu esposo e falei, eu quero esse livro. Ele foi lá, fez o pedido, 2 dias depois o livro estava aqui na porta da minha casa. E eu me sinto tão contente em ter esse livro em mãos, porque é algo que eu quero, assim, ler de novo, e de novo, e de novo. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de revisitar aquilo que eu gosto. Eu gosto de reassistir o mesmo filme que eu gostei, a mesma série, o mesmo livro, porque muitas das vezes eu não estou disposta a me aventurar em alguma coisa nova. Então, como eu sei que eu gostei de uma história anterior, eu prefiro reassistir, revisitar essa história, seja ela em série, em filme ou livro, do que me aventurar em algo novo. E tem um capítulo aqui que ela fala exatamente sobre isso, que é o capítulo 17, de novo, pela primeira vez. Porque quando a gente relê a mesma história, muito dificilmente você vai ser a mesma pessoa que você era quando você leu aquilo pela primeira vez. E agora que eu já me entendo um pouco mais como leitora, já fiz mais algumas leituras após terminar esse livro e tô com uma programação de leitura para esse mês de março e abril, incluindo 2 livros que ela sugere aqui no meio do livro, que no momento que der o final de abril que eu terminar essas leituras, eu já vou ser outra pessoa. E quando eu revisitar esse livro, vai ser uma leitura repetida, só que pela primeira vez, porque a Nathani que vai ler isso depois não é a mesma Nathani que acabou de ler ele.
E eu achei isso muito bonito da gente pensar sobre as nossas versões de leitor, quem a gente é, como que a gente absorve uma história e como que aquilo reflete na gente e qual que é a interpretação que a gente tem daquilo à medida que a gente vai envelhecendo e à medida que a gente vai aprendendo coisas novas. Então, se você quer se sentir abraçado dessa forma e ter essas sensações que eu descrevi aqui nesse vídeo, eu te sugiro fortemente ler esse livro. Eu deixei o link aqui na descrição para ficar mais fácil para você. Bons estudos e até o... Bons estudos? Não, gente, não. É que eu tenho um outro canal, que eu sou professora na área de informática e eu falo, né, bons estudos e até o próximo vídeo no final do vídeo. Mas aqui é boa leitura e até o próximo vídeo.